Eu fui acusado de traição pela mulher que eu mais amei. Durante anos ela dizia que eu era frio, distante, infiel, e eu acreditei, me culpei. Mudei toda a minha vida para provar que ela podia confiar em mim. Mas tudo era parte de algo muito maior. Um plano silencioso, cruel, arquitetado nos detalhes por alguém que conhecia cada fraqueza minha. E a verdade só veio à tona quando uma pessoa inesperada teve coragem de me mostrar o que eu nunca teria descoberto sozinho. Essa história não é só sobre traição. É sobre o peso de carregar uma culpa que nunca foi sua. Sobre como alguém pode destruir sua autoestima sem levantar a voz. E sobre como a verdade, mesmo quando chega tarde, ainda pode te libertar. Se você já foi acusado injustamente, se já viveu um relacionamento em que duvidou de si mesmo, essa história é para você. Assista até o fim. Porque a última coisa que ela me disse mudou tudo. Quando você ama alguém por tempo demais, começa a perder a capacidade de perceber os pequenos sinais. Aqueles detalhes sutis que só fazem sentido quando já é tarde. Meu nome é Caio, tenho 38 anos, sou professor universitário e vivi durante 8 anos com a mulher que eu acreditava ser o amor da minha vida. O nome dela era Marina. Nos conhecemos num congresso em Curitiba. Ela era psicóloga, falava com uma calma sedutora e o jeito que me olhava, como se já me conhecesse há anos. No começo parecia mágica. A conversa fluía, o tempo sumia e bastou 1 mês para que estivéssemos morando juntos. Parecia rápido demais, mas com Marina tudo era assim, intenso, vertiginoso, e eu mergulhei. Por 2 anos fomos felizes. Pelo menos eu achava que éramos. Jantares à luz de velas, viagens de última hora, bilhetes apaixonados escondidos nos meus livros. Só que, um dia, tudo mudou. E não foi gradual. Foi como se alguém tivesse apagado a luz da nossa casa de repente. Ela começou a me acusar. No início eram coisas pequenas. Você demorou para responder a mensagem. Por que deixou o celular virado para baixo? Quem é essa aluna que curtiu sua foto no Instagram? Eu ria, tentava levar na brincadeira. Dizia que ela estava exagerando, mas Marina não ria de volta. As acusações aumentaram. Vieram os choros, os gritos, as noites dormindo em quartos separados. Eu procurava me justificar. Mostrava o celular, os históricos, as mensagens. Nada era suficiente. Ela dizia que eu era frio, que minha culpa estava nos meus olhos. E o pior é que comecei a duvidar de mim mesmo. Marina era persuasiva. Usava argumentos impecáveis. Era como se ela enxergasse mentiras onde só havia rotina. Às vezes, eu estava assistindo uma aula gravada e ela invadia o escritório perguntando quem era a mulher que eu estava escondendo no áudio. Eu comecei a me fechar, me afastar dos amigos. Não porque eles fossem um problema, mas porque tudo se tornava um motivo para ela desconfiar. Um café com um colega, motivo de briga. Uma ligação da minha mãe que durava mais de 10 minutos. Aposto que você está saindo com alguém e está disfarçando. Chegamos a fazer terapia de casal. Marina se fazia de vítima com uma facilidade que me deixava atordoado. Diante da terapeuta, chorava, dizia que tinha medo de me perder, que me amava demais e que era por isso que agia assim. E no caminho de volta para casa, ela me pedia desculpas e dizia que só precisava que eu provasse meu amor. Eu passei a tentar agradá-la em tudo. Chegava mais cedo do trabalho, trocava de roupa para evitar o perfume estranho, parava de seguir colegas nas redes sociais. Mas não importava. A lista de exigências só crescia. E o amor que um dia foi leve, agora pesava como chumbo no meu peito. Certa noite, eu acordei com ela sentada na beira da cama, me encarando. Estava sonhando com ela, não estava? Eu mal conseguia raciocinar. Com quem, Marina? Com a mulher que você está traindo. Você sussurrou o nome dela dormindo. Eu ouvi. Meu corpo gelou.
porque eu realmente tinha sonhado, mas não me lembrava de nomes. E mesmo que tivesse, aquilo era insano. Mas pela primeira vez eu não contestei. Apenas fechei os olhos e fingi que dormia de novo, porque discutir era inútil. Naquela mesma semana, minha irmã, Clara, me ligou. Disse que estava preocupada comigo, que meu tom de voz estava diferente. Disse que eu parecia um prisioneiro de uma vida que não era mais minha. Eu quase chorei no telefone, mas neguei. Disse que estava tudo bem. Era mais fácil assim. Até que algo aconteceu. Um dia, Marina esqueceu o celular em casa. Ela sempre o levava consigo, até no banheiro. Mas naquele dia, talvez por acidente ou distração, o aparelho ficou no sofá. Eu hesitei. Por um segundo, achei que abrir o celular seria desrespeitar sua privacidade. Mesmo com tudo o que ela me fazia passar, eu ainda a respeitava. Mas então, o celular vibrou. Era uma notificação do WhatsApp. Um nome que eu nunca tinha visto antes. Rafaela. E a prévia da mensagem dizia apenas: "Você vai contar para ele ou quer que eu conte?" Meu coração disparou. Era como se o chão tivesse rachado sob meus pés. Por um instante, pensei que fosse algum mal-entendido. Alguma amiga dela, talvez. Mas quando desbloqueei o celular, porque ela tinha deixado o reconhecimento facial ativado, o que vi ali mudou tudo. Fotos, mensagens de áudio, declarações, conversas que remontavam a mais de um ano, lugares que ela dizia estar comigo, mas estava com essa tal Rafaela. E então, entre todas as mensagens, uma frase que me queimou por dentro. Você precisa continuar fazendo ele acreditar que ele é o traidor. É o jeito mais seguro. Nesse momento eu entendi. Eu nunca fui o traidor. Eu era o álibi. Mas o pior ainda estava por vir. Porque a pessoa que me explicaria tudo aquilo não seria Rafaela, nem Marina. Seria alguém que eu jamais imaginei. Fiquei ali, parado no meio da sala, com o celular na mão, como se segurasse uma granada sem pino. As palavras ainda piscavam na tela, como um sussurro repetido ao pé do ouvido. Você precisa continuar fazendo ele acreditar que ele é o traidor. Minha mente tentou negar. Tentei racionalizar. Talvez fosse uma piada entre amigas. Talvez algo fora de contexto. Talvez. Mas as fotos não mentiam. Havia imagens de Marina com Rafaela em lugares que ela jurava detestar. Pousadas rústicas, festivais alternativos, trilhas. Ela dizia que odiava mato, que nunca acamparia. E ali estava, sorrindo ao lado de uma mulher que ela descrevia como uma colega antiga da faculdade que virou terapeuta holística e viajou para a Austrália. As mensagens de áudio eram ainda piores. Risos cúmplices, planos, reclamações sobre mim, sobre como ele é previsível demais, nem percebe o que acontece ao redor. E dá para brincar com ele como se fosse um tabuleiro. Naquele instante, o sentimento não era raiva, era vergonha. Vergonha de mim, de ter me deixado enganar por tanto tempo, de ter me culpado, me curvado, me desfigurado em nome de algo que nem existia mais, talvez nunca tenha existido. Sentei no sofá, celular ainda na mão, e comecei a chorar. Baixo, sozinho, quase sem ar. Não era um choro de dor, era um choro de desconstrução. Como se tudo que eu acreditava ser sólido tivesse se revelado feito poeira. Minutos depois, ouvi a chave girar na porta. Ela entrou sorrindo. Oi, amor. Esqueci o celular. Quando me viu com o aparelho nas mãos, o sorriso dela morreu no ar. Ficou paralisada. Por um segundo, o mundo congelou. Você mexeu no meu celular? Sim. Silêncio. Ela se aproximou devagar, os olhos buscando pistas na minha expressão. Mas eu estava vazio. Apenas estendi o celular já desbloqueado, com a conversa aberta. Quer me explicar o que é isso? Ela engoliu em seco, tentou se recompor. Você não entende, não é o que parece. A frase clássica.
Tão clichê que quase me fez rir. Mas o que saiu foi um suspiro cansado. Desde quando? Ela hesitou. Caio. Desde quando, Marina? Quase 2 anos. 2 anos. Eu recuei um passo. Era como se o ar tivesse sumido da sala. Então, enquanto você me acusava de tudo, eu me sentia sozinha. Você estava sempre no trabalho, sempre cansado, distante, porque eu estava tentando manter um relacionamento que você estava destruindo por trás. Ela tentou se justificar, mas nada fazia sentido. Nada limpava o sangue da minha alma. E ainda dizia para ela que eu era o álibi perfeito? Completei, segurando a raiva para não gritar. Foi aí que ela explodiu. Você nunca viu nada. Você achava que o mundo girava ao seu redor, que bastava estar em casa às 18 horas e pronto. Marido, nota 10. Eu precisava de mais. Eu precisava de alguém que me visse de verdade. Então por que não terminou comigo? Ela não respondeu. Porque a verdade era simples. Ela precisava de mim como fachada, para manter a estabilidade, o conforto, o status, o homem certinho para apresentar aos pais, e a mulher misteriosa para viver a adrenalina escondida. Eu a encarei por longos segundos e então apenas disse: "Eu quero que você saia daqui, hoje." Ela tentou argumentar, chorou, implorou, mas eu estava em outro lugar. Um lugar onde o amor que sentia por ela havia sido arrancado pela raiz. Naquela noite, Marina foi embora. Levou algumas roupas e deixou para trás o silêncio mais pesado que já habitou minha casa. Os dias seguintes foram anestesia. Andava em piloto automático, ia dar aula, voltava, comia qualquer coisa, dormia mal. Meus colegas notaram. Minha irmã me ligava todos os dias e eu dizia: "Estou me recuperando." Mas a verdade é que eu não entendia nada. Não entendia como alguém podia mentir com tanto domínio. Como podia simular lágrimas, crises de ansiedade, tudo, para esconder a própria culpa. Eu revivia cada briga, cada discussão, e via agora o roteiro por trás de cada palavra. 1 mês se passou, até que recebi uma mensagem no meu e-mail institucional. Era de uma aluna, uma que mal falava comigo, discreta. Sempre sentava nas últimas fileiras. O assunto era simples. Sobre sua ex, Marina. Precisamos conversar. Aquilo me gelou. Respondi na hora. Marcamos um café dentro da universidade. Quando ela chegou, parecia nervosa. Chama-se Bianca. Devia ter uns 23 anos. E carregava consigo uma pasta. Papel. Provas antigas. Achei estranho. Ela sentou, respirou fundo e começou. "Professor, eu fiquei sabendo que o senhor terminou com a Marina. Eu não sabia como contar antes, mas ela tentou me envolver numa coisa que me fez muito mal. E talvez o senhor precise saber disso." Eu a encarei sem entender. Envolver como? Ela abriu a pasta. E ali estavam capturas de tela, mensagens de Marina, de 2 meses antes do fim. Mensagens em que ela pedia para a garota se aproximar de mim, puxar conversa, elogiar minha roupa, dar em cima de forma discreta. E depois, tirar prints de nossas conversas e mandar para ela. Marina queria provas falsas, queria fabricar a traição. Eu nunca respondi às mensagens, mas ela insistia tanto. Dizia que ia me prejudicar se eu contasse para alguém. E aí eu fiquei com medo. Mas agora, vendo tudo o que aconteceu, achei que o senhor merecia saber. Minha mão tremia quando folheava os papéis. Era como mergulhar mais fundo no abismo. Marina não só me traía, ela arquitetava minha culpa com precisão cirúrgica. Bianca continuou. "Eu só não fui adiante porque tenho princípios, mas outras garotas podem ter aceitado." Ela sabia manipular. Nesse momento, o quebra-cabeça se completou. Todos os olhares estranhos no campus, os sorrisos tortos, os cochichos.
Marina estava tentando me destruir, pública e psicologicamente. E se não fosse Bianca, eu nunca saberia. Naquela noite, quando voltei do café com Bianca, não consegui dormir. Repeti a conversa inteira na minha cabeça dezenas de vezes, como se cada frase que ela disse estivesse sendo gravada a ferro quente na minha memória. Marina não era apenas uma mulher infiel. Ela era meticulosa, fria, capaz de transformar a própria vítima em vilão. E se Bianca não tivesse tido consciência, se não tivesse se recusado, eu talvez tivesse sido linchado moralmente por uma culpa que nunca cometi. Pela primeira vez, senti medo de verdade. Não medo de Marina, mas medo de até onde alguém como ela seria capaz de ir para não ser desmascarada. No dia seguinte, acordei com o telefone tocando. Era minha irmã. Caio, tem algo que eu preciso te contar. A frase me arrepiou. Ela sempre foi discreta, respeitou meu casamento, evitava tomar partido nas brigas. Mas agora, o tom da voz dela era diferente, carregado, firme. O que foi? Marina me procurou ontem à noite. O quê? Ela veio aqui em casa. Disse que queria conversar. Veio com um presente para o meu filho. Tentou se aproximar. E depois começou a dizer que você estava perturbado, que tinha surtado, que poderia colocar sua carreira em risco se não fizesse terapia. Fiquei mudo. Eu não sabia o que responder, Caio, mas quando ela foi embora, eu só conseguia pensar em uma coisa. Ela não está tentando se explicar, está tentando reconstruir a imagem dela antes que a verdade venha à tona. Ela estava tentando me isolar, me descredibilizar, plantando a ideia de que eu estava mentalmente instável. E se isso colasse, nada que eu dissesse mais tarde teria valor. Tem mais uma coisa, disse minha irmã hesitante. Lembra da Rafaela? O nome me gelou de novo. Sim, eu conheci ela, sem saber quem era. Ela já foi minha colega de academia. A gente até saiu para tomar café algumas vezes. Só que nunca tocou no assunto de você, nem de Marina. Mas uma vez, ela comentou que estava apaixonada por alguém que era casado, mas que não sabia. Só agora conectei tudo. Meu corpo inteiro travou. E ela disse mais. Não, mas ela trabalha num coworking de design perto da universidade. Você deveria ir lá. Desliguei com a cabeça latejando. Senti que estava vivendo dentro de um roteiro sombrio, escrito por mãos invisíveis. Mas agora eu via a engrenagem e não ia mais fingir que não via. Na tarde seguinte, fui ao endereço que minha irmã me passou. Sentei num café do outro lado da rua e fiquei observando o movimento. Às 17h43, vi uma mulher sair pela porta de vidro. Cabelos cacheados, tatuagem no ombro esquerdo. Era ela, Rafaela. Ela parecia tranquila. Sorria para os colegas, colocou os fones e começou a caminhar. Levantei, atravessei a rua e chamei. Rafaela. Ela virou o rosto. Por um instante ela não me reconheceu. Depois, seus olhos se arregalaram. Caio, podemos conversar? Ela hesitou. Olhou em volta, tirou os fones. Você me conhece? Só pelo que vi nas mensagens que você trocava com a Marina. O rosto dela perdeu a cor. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E então, ela sussurrou. Droga, entramos num café discreto. E ali, sem rodeios, Rafaela me contou tudo. Eu nunca soube que ela ainda estava com você. Nunca. Marina me dizia que era separada, que você morava em outra cidade, que estavam apenas resolvendo questões do divórcio. Eu acreditei. Acreditei porque eu me apaixonei por ela. A voz dela tremia, mas era sincera. Quando eu descobri que vocês ainda moravam juntos, eu quis sumir, mas ela sempre tinha uma nova explicação. Que você era abusivo, que ela estava tentando sair da relação com segurança, que você tinha histórico de traições e surtos. Ela me olhou nos olhos, visivelmente arrependida. Caio, eu só continuei porque estava cega.
Mas quando vi que ela estava tentando manipular outra garota para se aproximar de você e forjar traição, eu saí. Cortei contato. Bloqueei tudo. Meu coração batia descompassado. Você sabia disso? Ela contou rindo. Disse que era um teste psicológico. Que se desse certo, ela teria como sair do relacionamento como vítima. E ainda te expor publicamente como um traidor. Foi nojento. Eu me senti cúmplice de um circo. Ela fez uma pausa. Por isso eu sumi. Mas agora, se você precisar de qualquer coisa, qualquer testemunho, eu tô disposta a contar tudo. Saí dali com um misto de alívio e nojo. Eu não odiava Rafaela. Ela era apenas mais uma peça usada por Marina. Mas agora eu tinha provas. 2 testemunhas, capturas de tela, datas, vínculos e, mais importante, tinha a verdade do meu lado. No dia seguinte procurei um advogado. Não queria vingança, queria proteção e justiça. Iniciamos o processo para a dissolução da união estável, com pedido de medida cautelar para impedir qualquer tentativa de difamação. Meu advogado orientou: documente tudo, inclusive as conversas com as testemunhas. Mas o que eu não esperava era que Marina aparecesse de novo. 2 semanas depois, às 10 horas da noite, ela bateu na porta do meu apartamento. Eu pensei em não abrir, mas abri. Ela estava com os olhos vermelhos, visivelmente descomposta. Eu perdi tudo, Caio. A Rafaela me denunciou no trabalho dela. Fui expulsa da associação de terapeutas. Meus pais descobriram tudo. Minha imagem acabou. Permaneci em silêncio. Mas você também vai perder se continuar com isso. A ameaça não me assustou. Eu já perdi, Marina. Mas agora, pelo menos, sei o que perdi. Ela tentou entrar. Interrompi. Acabou. Ela parou. Encostou a mão na porta. Me olhou pela última vez. Você nunca vai entender o que eu vivi. E você nunca vai entender o que destruiu. Fechei a porta. Do lado de dentro, o silêncio voltou. Mas dessa vez, era um silêncio de paz. Os dias seguintes ao nosso último encontro foram estranhamente silenciosos. Não recebi mais mensagens, chamadas nem intimações. Marina parecia ter desaparecido do mapa. Mas dentro de mim, algo ainda ardia. Não era mais dor, nem raiva. Era a sensação incômoda de que a história ainda não tinha terminado. Voltei à rotina com esforço. As aulas me distraíam. Os alunos, sem saberem de nada, agiam com normalidade, o que me ajudava a me reconectar. Voltei a almoçar com minha irmã Clara e brinquei com meu sobrinho pela primeira vez em meses, sem sentir culpa. Mas mesmo entre risos, uma pergunta martelava na minha mente: quanto da minha vida foi real? Foi nesse ritmo, entre a reconstrução e o vazio, que uma nova pista surgiu. Estava na casa de Clara, ajudando-a a montar uma estante para o quarto do pequeno Pedro, quando ela saiu da cozinha com uma expressão hesitante, segurando um caderno espiral. Caio, eu encontrei isso no fundo do armário da despensa. Acho que você deveria ver. Peguei o caderno. Era um diário. De Marina. O sangue me gelou. Como isso veio parar aqui? Você lembra daquele fim de semana em que vocês brigaram e ela passou uns dias aqui em casa? Acho que ela esqueceu e ficou guardado até agora. Eu nunca li, mas quando vi seu nome rabiscado na capa, achei que talvez fosse importante. Me sentei no sofá e abri. As primeiras páginas eram comuns, anotações soltas, listas de compras, frases motivacionais. Mas a partir da 10ª página, a realidade mudou de cor. Ela descrevia encontros com Rafaela, detalhes, datas, sensações. Mas o pior estava no trecho final. Hoje convenci a irmã dele a acreditar que ele está mal. Usei o mesmo tom que usei quando fiz ele acreditar que aquela garota da pós estava dando em cima dele. Eles são tão fáceis de manipular quando se sentem culpados. Minhas mãos tremiam. Ela não só me manipulava, ela estava tentando minar minha própria irmã.
Clara me olhava com os olhos arregalados, sem entender. Ela escreveu isso mesmo? Sim, ela estava usando você, Clara, para me isolar ainda mais. O choque foi mútuo. Clara se sentou em silêncio. Ficamos ali, paralisados, digerindo o veneno que se espalhava mesmo após a partida de Marina. Ela mexeu não só comigo, mas com todos ao meu redor. Fez minha irmã duvidar da minha sanidade. Criou versões alternativas da realidade. Comecei a ligar pontos que antes pareciam soltos. Os amigos que se afastaram sem explicação. Os convites para jantares que desapareceram. As risadas abafadas nos corredores. Ela não destruiu só um relacionamento. Ela tentou destruir minha reputação, meu nome, minha essência. Naquele momento, uma ideia me veio à mente. Abri meu notebook e busquei por Marina nas redes. Nada. Perfil apagado. Mas uma busca mais profunda revelou que ela havia sido denunciada no Conselho de Ética da categoria profissional. 2 pacientes alegaram que ela invadia conversas privadas, usava informações íntimas para manipular. E ainda tentava forçar vínculos emocionais sob o pretexto de tratamento. Era muito pior do que eu imaginava. Liguei para meu advogado. Ele me orientou a entregar o diário, documentar, registrar. E prepare-se, ele disse. Ela pode tentar um último movimento. Quem vive assim não aceita perder. Naquela mesma noite, enquanto caminhava até minha garagem, notei um carro parado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor desligado. Mas quando me aproximei, ele arrancou lentamente. O mesmo carro apareceu 2 noites depois, no estacionamento da universidade. Era paranoia? Ou Marina estava mesmo tentando me vigiar? Eu não queria viver com medo, mas também não podia ignorar os sinais. Até que 1 semana depois, recebi um envelope em casa, sem remetente. Dentro dele, havia apenas uma folha com uma única frase. Se você continuar, eu conto para todos o que você fez com aquela aluna. Meu coração parou por um instante, mas eu sabia. Nada aconteceu com nenhuma aluna. Essa era mais uma tentativa de me amordaçar. Mas agora, eu estava diferente. E naquele exato instante, decidi que Marina não ia mais controlar o roteiro. Eu responderia, com verdades, com provas e com coragem. Mas antes, precisava entender quem colocou esse envelope na minha porta. E a única pista que eu tinha era alguém que nunca tinha falado comigo diretamente, mas que sabia demais. Fiquei parado diante da porta por minutos, com o bilhete na mão, sentindo o peso daquela única frase ecoar como uma sentença. Se você continuar, eu conto para todos o que você fez com aquela aluna. A tentativa de chantagem era clara, mas havia algo ainda mais perturbador naquele papel. A caligrafia. Eu já tinha visto aquela letra antes. Não era de Marina, e isso era ainda mais preocupante. Levei o bilhete até minha irmã, que comparou com o caderno antigo da Marina. As letras não combinavam, não eram nem semelhantes. Isso só podia significar uma coisa. Marina tinha um cúmplice, e talvez esse cúmplice estivesse mais próximo do que eu imaginava. Comecei a repassar mentalmente todas as pessoas que poderiam estar envolvidas. Colegas do trabalho, vizinhos, amigos dela, amigos meus. Foi então que me veio à mente alguém que até aquele momento eu tinha descartado completamente: Rodrigo. Meu melhor amigo desde a faculdade, padrinho do meu casamento, confidente de todos os meus altos e baixos. Alguém que sempre dizia: esquece isso, Caio, a Marina te ama, ela só é intensa. E que agora que pensava bem, sempre evitava confrontar a verdade sobre ela. Lembrei de uma noite em que saímos para beber meses antes do rompimento. Eu tinha desabafado sobre as crises, as acusações, as humilhações. E Rodrigo tinha dito uma frase que, na hora, não me soou estranha. Você é forte por aguentar tudo isso, cara. Ela é meio fora do eixo, mas
Talvez só precise de alguém que a compreenda melhor. Aquela frase agora soava diferente, cúmplice, disfarçada, sorrateira. Na tarde seguinte, fui até o prédio onde ele morava. Quando abri a porta do elevador e subi até o andar dele, uma sensação estranha me envolvia. A intuição não é uma prova, mas às vezes grita mais alto que qualquer evidência. Toquei a campainha. Ele abriu com o mesmo sorriso de sempre. Caio, finalmente veio me visitar, irmão. Preciso falar com você. É sério. Entramos. A sala estava arrumada demais. Café recém-passado, como se ele soubesse que eu apareceria. Sobre a Marina, né? Fiquei sabendo por aí. Tá tudo bem? Recebi isso aqui. Tirei o bilhete do bolso e entreguei. Rodrigo leu e tentou não demonstrar nada, mas eu vi o microsegundo em que a pupila dele dilatou. E o que eu tenho a ver com isso? Sua letra é igual. Você tá brincando, né? Tenho provas. E mais, se eu levar isso pra perícia, eles vão confirmar. Então me fala agora, Rodrigo. O que você tem a ver com Marina? Silêncio. Longo. E então, ele sentou no sofá, passou as mãos no rosto e soltou. Não era para ter ido tão longe. Minha cabeça girou. O quê? Ela me procurou. Faz mais de um ano. Disse que estava infeliz, que queria sair de tudo, mas que precisava de tempo. Eu só tentei ajudar. Mas ela começou a me envolver de um jeito que eu nem percebi. Você teve algo com ela? Não. Pelo menos não. Como você pensa? A gente nunca teve nada físico, mas emocionalmente ela me prendeu. Me fazia sentir importante. E ao mesmo tempo, me dizia que você era instável, que podia fazer alguma besteira, me pedia ajuda para monitorar. Disse que precisava proteger a si mesma. Meu estômago virou. E você concordou com isso? No começo eu achava que estava ajudando, que estava protegendo vocês. Mas depois, percebi que era manipulação pura. Só que aí já era tarde. Ela me ameaçou também. Disse que se eu contasse algo, ia divulgar umas conversas antigas minhas. Ia me arruinar. Sentei. O silêncio tomou conta do cômodo. Rodrigo olhou para mim com olhos cansados. Eu fui um idiota, Caio. Mas eu nunca quis te prejudicar de verdade. Ela jogava com a cabeça da gente. Respirei fundo. Parte de mim queria gritar, quebrar alguma coisa. Mas a outra parte só queria terminar com isso. Você sabe de mais alguma coisa? Rodrigo hesitou. Depois foi até o armário, pegou uma caixa e de dentro dela tirou um pendrive. Ela me deu isso. Disse que era para usar se você tentasse expor ela. Eu nunca vi o conteúdo. Fiquei com medo, mas é seu. Peguei o pendrive. Minhas mãos suavam. Quando cheguei em casa, conectei no notebook. Abri o único arquivo presente. Era uma gravação. Vídeo. Marina, sentada em frente a uma câmera, com expressão calma. Se você está assistindo isso, Caio, é porque você resolveu tentar acabar comigo. Mas antes de tentar limpar seu nome, pense bem. Eu sei tudo sobre você. Seus acessos, suas senhas, seus alunos. Sei onde você almoça, sei onde você sonha. Se me obrigar, eu vou te levar comigo pro fundo. Era uma ameaça registrada. Mas o que ela não sabia é que, ao gravar aquilo, ela acabava de produzir a própria confissão. E mais ainda, o vídeo estava dentro de um dispositivo entregue por um cúmplice dela. Eu tinha tudo o que precisava, ou quase tudo. Faltava uma última peça. E ela apareceu na forma de uma mensagem. Do nada, meu celular vibrou. Era de um número desconhecido. Se quiser mesmo saber o que ela fez com seu nome, procure o professor Orlando da pós-graduação. Ele foi obrigado a silenciar. Eu não fazia ideia de quem era esse número, mas sabia exatamente quem era Orlando e o que ele tinha para me contar. Mudaria completamente o rumo da minha vida.
Na manhã seguinte, a mensagem anônima ainda ecoava na minha cabeça. Procure o professor Orlando da pós-graduação. Eu o conhecia de vista, um homem reservado, voz sempre baixa, pouco envolvido com as fofocas da universidade. Nunca imaginei que ele tivesse qualquer ligação com Marina, mas depois de tudo o que descobri, nenhum nome me surpreendia mais. Esperei até o fim do dia para abordá-lo, quando a movimentação no corredor acadêmico diminuísse. Fui até a sala onde ele costumava corrigir provas, bati 2 vezes e entrei. Orlando levantou os olhos devagar, com aquele ar de quem vê o mundo por detrás de um vidro fosco. Professor Caio, boa noite. Preciso falar com o senhor. É sobre Marina. Ele fechou lentamente o caderno de notas à sua frente. O silêncio que se seguiu foi como o de um confessionário prestes a explodir. Sente-se. Obedeci. Ele cruzou as mãos sobre a mesa e encarou o nada por um instante, como se buscasse forças. Achei que esse dia não chegaria, murmurou. Mas confesso, eu estava esperando. O senhor sabia de algo? Eu fui vítima, Caio. A revelação me pegou em cheio. Como assim? Marina trabalhou como assistente de pesquisa num projeto que coordenei 2 anos atrás. Tínhamos uma boa relação no início. Inteligente, dedicada. Mas começou a cruzar limites. Acessava documentos sem permissão, alterava cronogramas, manipulava dados para parecer que estava entregando mais do que realmente fazia. Orlando se levantou, foi até o armário e de lá tirou uma pasta com documentos impressos, protocolos antigos e relatórios com correções à mão. Quando confrontei, ela surtou. Disse que se eu falasse algo, inventaria que eu assediava alunas, que tinha prints, testemunhas, tudo montado. Era mentira, claro. Mas ela falava com tanta certeza que eu me calei. Pedi para sair do projeto, simulei problemas pessoais e a universidade encobriu com um comunicado protocolar. Ele me entregou um papel, o pedido oficial de afastamento dele. Ela destruiu minha confiança e sei que tentou fazer o mesmo com outros colegas. Começou a circular boatos sobre mim, insinuar coisas, nunca diretamente, sempre pelas sombras. Até que um dia, sumiu do departamento. Nunca mais a vi, mas soube que estava com você. E temi por você, Caio. Muito. Meus olhos arderam. Orlando me olhou com compaixão real. Você não foi o primeiro, mas talvez seja o último, porque agora ela não tem mais a mesma rede de proteção. O senhor estaria disposto a relatar isso oficialmente? Ele respirou fundo. Se for para impedir que ela destrua mais alguém, sim, estou pronto. Naquela noite, voltei para casa carregando uma pasta cheia de provas e um coração pesado por saber que havia mais vítimas. Marina não era apenas uma mulher com problemas emocionais. Ela era uma predadora social, inteligente, encantadora e destrutiva. Preparei o dossiê com meu advogado. Ele orientou que uníssemos tudo: prints da conversa com Rafaela, o testemunho de Bianca, o diário, o vídeo no pendrive e agora, a denúncia formal de Orlando. Com isso, poderíamos representar contra ela por danos morais, difamação, abuso emocional e manipulação profissional. Mas na véspera de enviar tudo ao tribunal, tive um sonho. No sonho, eu estava no meio de uma sala vazia, gritando para uma multidão invisível. Mostrava as provas, falava a verdade, pedia justiça, mas ninguém ouvia, ninguém reagia. E no fundo da sala, Marina observava, sorrindo, porque no sonho, ela ainda controlava a narrativa. Acordei suando frio, passei horas sentado no escuro, pensando: o que eu realmente queria? Justiça ou paz? Porque às vezes, uma batalha vencida ainda nos deixa em pedaços. Meu telefone tocou. Era minha irmã. Caio, você precisa ver isso. Ela me mandou um link. Marina havia publicado um vídeo em um perfil novo. Falava sobre um relacionamento abusivo que viveu por anos.
Usava frases vagas, nenhuma acusação direta. Mas o tom era claro, se fazendo de vítima. Já havia centenas de comentários, apoio, compartilhamentos, seguidores novos. Ela estava tentando reconstruir a imagem dela antes que a verdade chegasse. Fechei o notebook. Fui até a varanda. O sol começava a nascer. Peguei a pasta de provas. Coloquei sobre a mesa. Minha mente pesava como chumbo. Mas algo dentro de mim já sabia o que fazer. Eu não podia salvar minha imagem. Não completamente. Sempre haveria quem duvidasse, quem não lesse as provas, quem preferisse acreditar na versão mais teatral. Mas podia salvar outra coisa: minha alma. Naquela manhã, escolhi não responder com ódio, não mover um processo público, mas fiz questão de proteger todos que podiam ser afetados. Entreguei o material confidencialmente ao departamento jurídico da universidade, de forma sigilosa. Deixei registrado. E me retirei da linha de fogo. A guerra de versões, eu deixava com ela. Minha verdade já estava documentada. E minha liberdade estava de volta. Ou era o que eu pensava. Até o dia em que encontrei na porta da minha casa uma caixa pequena, lacrada, sem remetente. Dentro havia apenas um pendrive e uma mensagem: "Você não sabe o quanto ainda te escondi." A caixa era simples, papelão cru, sem marca, sem remetente. Dentro dela, o segundo pendrive que eu recebia em menos de um mês. E um bilhete com uma única frase: "Você não sabe o quanto ainda te escondi." Sentei no sofá, sozinho, com o coração pulsando, como se esperasse por um terremoto. Hesitei por longos minutos antes de conectar o pendrive ao notebook. A tela piscou. Um único arquivo. Vídeo. O nome era Caio Verdade.mp4. Dei play. A imagem surgiu embaçada no início. Marina. Ela estava diferente. Rosto abatido, maquiagem borrada, como se tivesse gravado aquilo em meio a um surto ou um momento de desespero real. Ao fundo, um quarto desconhecido. Talvez um hotel, talvez um abrigo. Não importava. Ela começou a falar com voz trêmula. "Se você está vendo isso é porque eu finalmente aceitei que perdi e talvez nunca tenha tido o direito de vencer." Ela suspirou longamente e então olhou direto para a câmera. "Caio, eu menti sobre quase tudo. E o que não menti, distorci. Te acusei, te feri, te isolei. Não só porque queria me proteger, mas porque queria que você sentisse a mesma insegurança que eu carregava desde antes de você. Desde sempre." Ela limpou o rosto com as mãos. "O que nunca te contei é que minha história não começa contigo. Começa com alguém que destruiu tudo que eu tinha quando eu tinha 17 anos. Um professor, um manipulador. Alguém que me fez acreditar que amor era sinônimo de controle. O silêncio que seguiu foi esmagador. Quando eu te conheci, vi em você a oportunidade de ser a versão que ele nunca deixou eu ser. Mas com o tempo, a velha Marina voltou. E eu comecei a te testar, a te moldar, a tentar provar que você também era ruim, que ninguém era bom de verdade. Porque se você fosse bom, então o problema era só meu. E isso eu não suportava." Ela engasgou com as lágrimas. "Eu não estou tentando justificar o que fiz, nem pedir perdão. Só quero que você saiba que entre tudo que foi mentira, teve uma coisa que foi real. Eu amei você, só não sabia como." A câmera tremeu. "Se você quiser me denunciar, faça, eu mereço. Mas não deixe que minha escuridão apague a luz que ainda tem em você." E antes de encerrar, ela murmurou uma última frase: "Obrigada por ter tentado me salvar, mesmo quando eu já tinha desistido de mim." A imagem se apagou. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi pesado, profundo, como se as palavras dela tivessem atravessado minha pele e tocado algo que eu mesmo já não reconhecia em mim. A compaixão. Fechei o notebook, me levantei, caminhei até a janela. A rua seguia viva.
As pessoas passavam, o mundo girava, e pela primeira vez em muitos meses eu não queria mais voltar no tempo. Marina não era um monstro, era uma pessoa quebrada, cheia de monstros internos. E eu também tinha quebrado, mas diferente dela. Agora eu começava a me reconstruir. Nos dias que seguiram, não publiquei o vídeo, não expus, guardei, com respeito. Porque a verdade não era mais uma arma, era uma chave. Uma chave que abria uma porta que eu nunca tive coragem de atravessar. A porta do fim definitivo. Voltei a dar aulas com leveza. Retomei contatos antigos. Escrevi cartas que nunca enviei. Passei a ouvir mais, dormir melhor. E pela primeira vez em anos, a casa parecia um lar. Um dia, enquanto caminhava por um parque próximo da universidade, vi uma moça lendo sozinha em um banco. Ela sorriu para mim. Sorri de volta. Ela não sabia de nada da minha história. Mas talvez, um dia, eu contasse. Talvez. Por enquanto, eu só queria viver o presente. Porque tudo que veio antes foi necessário para eu entender que não basta amar alguém. É preciso amar com verdade, com saúde, com liberdade. E que, acima de tudo, ninguém pode acusar você de um crime que não cometeu, sem que isso deixe uma marca. Mas marcas também cicatrizam. E essa, eu decidi transformar em história. Deixe seu comentário abaixo. Você já foi acusado de algo que não cometeu? Como lidou com isso? Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e verdadeiras que podem transformar sua forma de ver o mundo.